Boa noite. Boa noite. O ex-deputado federal Ney Lopes, do PMB, é o nosso convidado de hoje. O cenário político está no ar. Vamos então começar nosso bate-papo com o ex-deputado federal Ney Lopes, que hoje está no PMB, o Partido da Mulher Brasileira, está conectado com a gente. Boa noite, deputado. Muito obrigada por conversar conosco no cenário político desta terça-feira. O senhor, depois de um tempo, resolveu agora voltar à política, tentando um cargo eletivo e agora na majoritária. O senhor tem uma vida, uma história política marcada no legislativo. Por que este retorno agora em 2022, depois de tantos anos de ter deixado, se não me engano, 2007, foi quando o senhor terminou o mandato, e para o Senado? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, os telespectadores. Em primeiro lugar, eu devo manifestar a minha grande alegria de estar nesta emissora, que é uma obra imorredora do grande Dr. Milton Marques, um homem que tinha um espírito público além dos limites e cuja memória todos nós reverenciamos. Mas respondendo à sua pergunta, Carol, eu devo lhe dizer que desde que eu deixei a política em 2007, eu tentei em 2010, 2014, 2018 disputar o Senado Federal. Por que o Senado? Porque eu passei 24 anos na Câmara dos Deputados, graças a Deus, meu nome durante todo esse período foi incluído na lista dos 100 melhores deputados do país, e eu não digo isso por vaidade, eu digo como prestação de contas ao povo. E eu queria ter uma experiência no Senado, porque a Câmara é muito conturbada, o Senado é mais reservado, você pode trabalhar mais o interesse do seu estado, até porque todos os estados têm 3 senadores, todos são iguais, e o Senado é um local ideal para você desenvolver estudos e análises, sobretudo quem tem experiência do Congresso, como eu tenho, de 20 e tantos anos. Então, dessa vez, eu antes não obtive sucesso no partido em que eu militava, não consegui legenda, mas agora eu estou num partido pequeno, num partido simples, num partido que não tem milhões do fundo partidário, mas tem muito idealismo. É um grupo de pessoas, homens e mulheres, que trabalham por ideais, a começar da nossa candidata a governadora Cloriza Linhares, que Mossoró conhece, uma advogada, uma contabilista, uma mulher de ações sociais, uma mulher voltada para o humanismo cristão, e que o Rio Grande do Norte precisa conhecer, e vai conhecer nessa campanha. Então, por isso, é que eu achei que, diante da situação dificílima que vive o nosso Estado, em razão da crise nacional, da crise da pandemia, o Rio Grande do Norte, mais do que nunca, está precisando de um advogado no Senado. E eu quero ser o advogado do Rio Grande do Norte no Senado. Quando deputado federal, eu fui o advogado do aposentado, eu fui o advogado do estudante ao criar o crédito educativo, eu fui o advogado do agricultor quando lutei pelo pagamento dos royalties de petróleo aos proprietários de terra produtoras de petróleo, de forma que eu quero voltar a ser esse advogado debatendo temas sérios e trabalhando à base de propostas. A minha campanha não é uma campanha fácil, eu estou enfrentando grandes estruturas de poder e econômicas, pessoas com muito maior volume de apoio do que eu, mas eu acredito muito em 2 apoios, de Deus e do povo. E em razão disso, eu vou desenvolver a minha campanha à base de ideias e de propostas. O povo quer saber como é que vai caminhar o seu almoço do dia seguinte, o seu bolso, o seu salário, a forma de sustentar os seus filhos. De maneira que o que eu percebo é que nós estamos começando uma campanha ainda carente de propostas. Por isso que a minha posição é uma posição de debater propostas, de levar a quem me ouve o que eu poderei fazer
com a experiência que tenho no Senado Federal. Por exemplo, eu falo ao estudante universitário da UERN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando eu fui deputado federal, em 1976, eu criei no Brasil o crédito educativo. Durou durante 11 anos. Depois inventaram essa história de fiéis. Deturparam o crédito educativo que eu criei. A minha luta vai ser para voltar. Por quê? Porque o crédito educativo que eu criei financiava a anuidade na faculdade paga, mas também financiava o estudante da Universidade Federal, da Universidade Estadual, da faculdade pública, com 2 a 3 salários mínimos a título de financiamento, para ele se manter. Hoje é um tormento um jovem ou uma jovem passar num vestibular e o pai bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu vou sustentar ele em Natal, ou mesmo até aqui em Mossoró? O crédito educativo que Ney Lopes criou dava essas condições e tem eu tenho muitos depoimentos de pessoas que disseram que se formaram por conta disso. A minha luta é voltar esse crédito educativo da forma como foi criado. Eu, por exemplo, no debate da Previdência Social, eu nunca neguei que a Previdência Social precisava ser atualizada, modernizada, tudo tem que ser atualizado. Mas a reforma da Previdência, como foi feita, ela precisa ser revisada em alguns pontos. Uma revisão. Por exemplo, você não pode admitir que uma viúva cujo marido ganhava 10 mil reais ou 8 mil reais, quando ele morre, ela passa a receber a metade. Ela vai ter que optar entre comer e pagar a faculdade do filho, comprar remédio, pagar o plano de saúde. O direito a uma pensão integral já vinha há muitos anos. Eu sempre defendi a reforma da Previdência, que você alterasse algumas regras, mas para quem viesse no futuro se integrar no sistema. Quem já estivesse, não, permanece com os seus direitos. E essa luta eu terei como senador, no sentido não de revogar a reforma, mantê-la, mas para quem vier depois, quem ingressar depois no serviço público. No momento, os direitos têm que ser respeitados. Eu, por exemplo, defendi aqui no Oeste, sobretudo, o pagamento do royalty do petróleo aos proprietários de terra, produtora de petróleo e gás. Foi uma luta muito grande, criei até uma associação. Mas hoje o governo está privatizando a atividade do petróleo e o percentual ainda é muito pequeno no pagamento do royalty. É preciso atualizar esse percentual para que o agricultor proprietário de terra possa ter maior benefício, porque isso reverte em novos empregos no campo, em compra de maquinária agrícola, em aumento da produção. Por outro lado, eu tenho também na minha cabeça uma grande frustração, porque como deputado federal eu apresentei um projeto de lei regulamentando o artigo 43 da Constituição. O artigo 43 da Constituição concede incentivos, estímulos à atividade agropecuária, como, por exemplo, a indústria e a atividade agrícola da fruticultura aqui em Mossoró e em outros municípios. Esse meu projeto passou em 3 comissões da Câmara. Eu saí de lá, arquivaram. Eu quero voltar para desarquivar, porque os direitos já estão escritos no artigo 43 que beneficiam a agroindústria. Só precisa regulamentar o artigo. E como advogado eu sei fazer isso e vou lutar por isso no sentido de dar maiores condições aos agricultores, sobretudo os pequenos e médios empreendedores. Nós temos uma escola de agronomia, onde aqueles que saem da escola precisam ser incentivados e ajudados para complementarem ações da agroindústria. Eu digo sempre agroindústria, porque é importante produzir a matéria-prima e industrializá-la, porque senão a gente vai mandar a matéria-prima e depois compra ela transformada por preço altíssimo, que é o que está ocorrendo com o petróleo, por exemplo. Qual é a crise do petróleo no Brasil, que precisa ser debatido num fórum como o Senado Federal? É que o Brasil privatizou as suas refinarias e está mandando petróleo bruto para o exterior e comprando a preços altíssimos, atrelados ao dólar. É preciso mudar essa política.
privatizar a Petrobras, jamais. A Petrobras, o monopólio do petróleo já está privatizado, já caiu há mais de 20 anos. Isso é conversa fiada, não precisa privatizar. Tanto é que você tem várias empresas privadas atuando já na atividade petrolífera. Portanto, a questão é refinar o petróleo aqui, é abrir as refinarias, é implantá-las para evitar que a gente importe aquele produto que a gente manda bruto e depois recebe refinado por preços altíssimos. Eu tenho uma luta também do remédio genérico. Eu criei como relator da CPI dos medicamentos, em 2001, o remédio genérico no Brasil. Eu fui relator dessa matéria, incluí, tem um livro publicado pelo Congresso Nacional, a criação do remédio genérico. Mas hoje, o remédio genérico está quase do preço dos outros remédios. É preciso um advogado que defenda, e eu tenho legitimidade, porque a ideia foi minha, e eu estando no Senado, eu terei essa preocupação. Por tudo isso, é que eu resolvi me candidatar. Estou com saúde, graças a Deus, tenho experiência, não estou aqui para detratar nem fazer campanha de acusação, mas estou aqui para acreditar que trabalhando e acreditando é possível a gente construir algo de positivo para o povo. O senhor falava nos blocos anteriores sobre ideias, sobre propostas, medidas que o senhor tomou quando estava no parlamento, e a gente tem percebido que o debate hoje, né, dos pré-candidatos ou dos que estão se colocando ali na recondução de seus mandatos, né, de seus postos, é mais de manutenção ali do cargo do que propriamente de ideias, né, e de situações que possam transformar a vida da população. Como é que o senhor observa, né, o discurso do senhor, que tem aí uma bagagem, tem aí toda uma experiência e propostas, e outras que a gente observa que sequer tem realmente ali algo de futuro, o Ney Lopes? Vonúzio, na verdade, há um deserto de ideias e propostas da classe política atual, inclusive na representação nossa do Congresso Nacional. Eu sempre me preocupei com isso, eu sempre fiz política com propostas, você sabe disso. Eu sempre defendi ideias. Eu acho que a descrença do povo no político é por não ver resultado. Eu vou lhe dar aqui uma recordação de uma luta que eu tive por mais de 10 anos como deputado e vou prosseguir, se Deus e o povo me ajudarem a chegar ao Senado. É o ovo de Colombo. Qual é ele? É a implantação da área de livre comércio no Grande Natal. Eu visitei a China, fui à China 4 vezes como presidente do Parlamento Latino-Americano, fui a vários países asiáticos, fui a áreas semelhantes nos Estados Unidos, no Peru. Não existe uma área de livre comércio instalada que não tenha dado empregos, milhares de empregos, aumentado renda, aumentado taxação de impostos, etc. O que é uma área de livre comércio? É um local onde se concentram produtos, no caso do Rio Grande do Norte, produtos que viriam de Mossoró, do Oeste, do Siridó, de todo o estado, para exportação. Além de empresas nacionais e internacionais que se implantam lá também em função de incentivos dados por uma lei federal. O Brasil não tem uma área de livre comércio, tem uma em Roraima que nunca foi instalada. E Roraima criou essa área de livre comércio dizendo que era fronteira terrestre. O Rio Grande do Norte é fronteira marítima. A maior fronteira marítima das Américas é o Rio Grande do Norte, pela proximidade geográfica com a Europa, com a África e com a Oceania e o Canal do Panamá. Uma área de livre comércio depende de uma lei federal, que eu lutarei por ela. Cheguei a apresentar proposta como deputado. Saí de lá, ninguém procurou mais. Uma área de livre comércio vai gerar, no mínimo, 50 mil empregos diretos e indiretos, estimulando atividades da agricultura, do artesanato, de vários setores, e projetando as exportações do Brasil, o que significa um interesse até para a própria economia nacional. Outra coisa que me preocupa como proposta e empenho que eu terei, até pela experiência que eu adquiri como presidente do Parlamento Latino-Americano, um órgão internacional
que até hoje só teve três presidentes brasileiros: o deputado Ulisses Guimarães, senador Nelson Carneiro e eu. Os outros foram de outros países. E eu tive muita experiência convivendo com parlamentos da Europa, da Ásia, etc. E o que a gente percebe é que há necessidade no Brasil de uma estabilidade política para poder realmente o país progredir. E a minha preocupação será desenvolver, como senador, um trabalho que leve, após a eleição deste ano, a um pacto. Na Espanha, depois da ditadura, tiveram um pacto de Moncloa, em que todos se sentaram numa mesa. Não foi adesão, não. Foi para unir convergências e separar divergências. E o pacto de Moncloa permitiu à Espanha retomar o seu desenvolvimento. No Chile, tivemos também o pacto Concertación, que eu conheci muito bem, até conversando com alguns presidentes do Chile, que também fez isso, uniu os contrários em busca de alternativas. Se não fosse essa política desastrosa, liberal excessiva, de abertura excessiva, o Chile não estaria na situação que está hoje. Porque liberal eu não sou estatizante, mas eu sou um liberal social. Eu sou a favor do Estado, nem mínimo nem grande, o Estado necessário. Você não pode acabar o Estado. O Estado é um elemento de controle social. Ele tem que estar ao lado, sobretudo, dos mais pobres. Se você enfraquece o Estado, você coloca os mais pobres ao abandono. Você veja uma pandemia como essa. Se não fossem recursos do Estado, a situação seria muitas vezes pior. Então, esse papo de dizer, vamos encolher o Estado. Não, você tem que tirar do Estado as gorduras, as coisas negativas, as mordomias, aí sim. Mas o Estado tem que ser fortalecido e, para isso obter, é preciso que comece no Senado, a partir do próximo ano, um movimento a favor de uma paz política no Brasil. Seja quem for o presidente, tem que partir para isso com a ajuda da classe política. Porque se a gente continuar no Brasil com esse clima de guerra, considerar adversário inimigo, nós não chegaremos a lugar nenhum. É preciso paz, sobretudo após a eleição. E a contribuição à paz eu procuro dar modestamente como senador, levando essas experiências da Espanha. A Polônia também teve uma experiência de paz social muito boa, que eu conheço. Portugal também teve, com a Revolução das Rosas, de forma que essas experiências internacionais podem inspirar o Brasil, após a eleição desse ano, a ter uma convivência pacífica dos partidos. Não é que ninguém vai aderir aos outros. A controvérsia tem que existir. O choque de ideias é até saudável. Agora, o que não pode é transformar a política num campo de batalha. Porque quem paga o grande desgaste e o preço altíssimo disso é o cidadão, que fica com a educação comprometida, com a saúde comprometida, com a segurança pública comprometida. Enfim, não é bom para ninguém. Por isso que eu tenho esse propósito também e, associado a isso, levar também a um debate amplo no Senado a reforma mais importante que o Brasil precisa, que até hoje não tiveram coragem de fazer, que é a reforma política, partidária e eleitoral. Sem uma reforma política que tire os partidos na mão dos seus proprietários privados. Hoje, o Partido do Brasil é uma propriedade privada. Se você não tiver um, não tem chance. Eu passei 3 vezes, em 2010, 2014, 2018, tentando ser candidato ao Senado, mas eu não tinha partido, fui preterido, fui afastado. Agora estou num partido pequeno. Aí muita gente diz, é um partido pequeno, não tem base. Eu sei, vai ser uma luta de Davi contra Golias. Mas é bom lembrar que Davi ganhou. Deputado, a gente tem aqui a opinião da Francisca Francineide, diz que a reforma foi muito amarga para a classe média baixa. Acho que ela fala da reforma trabalhista. Diz que vários políticos acham que quem ganha até 6 salários mínimos é rico. Todas as suas propostas têm possibilidades de se tornarem realidade. Basta a vontade política. Quero agradecer também ao Raimundo Nonato, do Lagoa do Mato, que parabeniza o Ney Lopes aqui participando no nosso WhatsApp. Nós temos também o Caquinha do Odete Rosado na audiência. Muito obrigada pela audiência. Deputado, quem é que o senhor deve apoiar a presidência da República? Olha, o meu partido
não terá candidato à presidência da República. É uma questão aberta. Cada um vai ter a sua opção. E eu tenho que seguir. Nós temos o candidato a governador, que é a Clarisa Linhares. Nós iremos, a Clarisa Linhares, nós iremos apoiar, vamos estimular e vamos com ela mostrar as propostas dela ao Rio Grande do Norte. Mas a presidência da República, nós vamos respeitar a decisão livre dos potiguares. Ex-deputado federal, hoje no PMB, pré-candidato ao Senado pelo partido. Nosso tempo já está esgotando. Ney Lopes, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu agradeço a você, Carol. Agradeço a Vonúvio. Estive até com ele no programa aqui, o Foro de Moscou, que foi muito bom. Eu fico muito grato. Para mim é uma alegria falar a Mossoró. E repito, nessa emissora do meu grande amigo, Dr. Milton Marques. Eu não me canso de recordar o seu perfil de cidadão digno. Para mim foi uma oportunidade excelente conviver aqui no cenário político e eu estarei sempre à disposição de vocês. A minha luta vai ser uma luta de convencimento, de propostas, de ideias. E todas as oportunidades que eu tiver de falar, será uma oportunidade que eu posso dar um passo adiante na luta que estou empreendendo. Dentro daquela linha que eu disse há pouco e repito, eu sei que é uma luta de Davi contra Golias, mas eu sei também, repito, que Davi ganhou. Seja sempre bem-vindo, Ney Lopes. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Marcos Galdino, ainda não há definição sobre isso, mas o prefeito Alisson Bezerra disse que as reformas da Rio Branco vão ser finalizadas antes do pingo da meio-dia, então deve ser na Rio Branco. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá.